What up, people? Estamos aí. Hoje aqui com um vídeo complementar do Sombar e de Grog Nation e Sam the Kid. Eu pus aqui a versão final, mas não é mais um complemento do outro vídeo, porque o pessoal tem-me estado a explicar tantas dicas, a mandar interpretações de dicas que eu adorei mesmo e não podia deixar passar de lado esta oportunidade de fazer um complemento. Queria agradecer a todos os que têm mandado rimas e interpretações de rimas. Era mesmo este o ponto que queria chegar e obrigadão a todos porque esta discussão saudável e troca de ideias e de interpretações diferentes é que faz conseguir perceber melhor. E obrigadão a todos, era mesmo aqui que queríamos chegar. Um props a todos e vamos então pegar aqui algumas rimas que o pessoal me foi explicando e que muito provavelmente se não fosse por aí eu não iria perceber, pelo menos tão depressa. Dar aqui a referência que eu tinha dito que o nome Bari tinha a ver com o hip hop com cabeça, tronco e membros, e é verdade, mas também tem aqui a particularidade: todos os sons de Grog Nation com Sam the Kid são nomes de partes do corpo: orelhas quentes, cara, pescoço e bari. Depois dizer que na primeira linha do Harold ele diz: atiça que a missa nisto vai bife ok. E eu tinha levado o atiça no sentido de prepara-te, mas erradamente, claro, porque atiça tipo no sentido de provoca. Se provocares a missa nisto vai bife ok, é nesse sentido. Dizer que o Sam é canhoto, eu tinha dito que achava que não, mas é. Depois dizer também que a sala maga ele usa no sentido de ser o quarto mágico, eu, salvo erro, é uma sala mesmo de espetáculos em Santiago de Compostela, mas ele usa no sentido de como sendo o quarto mágico. Eu não tinha percebido, mas claramente é isso. E depois eu adoro estas duas dicas. E vamos ver se consigo explicar bem. Tipo aqui a duela mais que dá sinais de um olho cínico. Antes de mais, ele até já pôs um cap, e até é o cap que ele usa no clipe, salvo erro, que o ela mais dá sinais de um olho cínico, com o ela mais passa a ser um olho clínico. Mas isto acho que tem aqui um sentido mais deep, que é tipo um ela mais no sentido de ter, continua a ter um ela mais porque continua a ter uma folha em L, tipo aquela colagem de mortalhas pequenas, né, que faz a folha em L, no sentido de continua a fumar o ela. E esse ela mais faz-me franzir o olho e ficar com um olho cínico involuntário, ou seja, quando mete o charuto no canto da boca, o fumo faz franzir o olho, né? E então dá ali um aspecto de um olho cínico, involuntário, mas que também, tipo, com esse ela mais, essa a o ela, né? Ajuda a ter um olho clínico, ou seja, esse olho cínico involuntário do fumo ir para o olho e estar a fazer aquele olhar meio cínico por causa do fumo, mas ao mesmo tempo esse ela mais é que dá o olho clínico. Pá, adorei esta dica, obrigadão ao pessoal que teve-me a explicar, e eu concordo. E depois esta aqui da pressão em top tubas, eu acho que tem o sentido que eu tinha tentado dar, que era tipo, a pressão condiciona a criatividade para fazer música, ou seja, em top tubas, em top a música, mas tem também o sentido anatómico que é verdadeiro, que é as variações de pressão entopem as tubas dos ouvidos, então a pressão entope tubas, pá, grande dica também. E depois aqui do olho não se fecha como um peixe no oceano. Eu tinha dito também que era a cena de estar livre e tal, mas tem um sentido muito mais correto, que é os peixes não têm pálpebras, então os peixes no oceano nunca fecham os olhos, têm sempre os olhos abertos, e o meu olho não se fecha como um peixe no oceano. Tem muito mais lógica este sentido. O mercúrio no sovaco, eu tinha dito que tinha a ver com o suor no sovaco, um caminho de batalha e de trabalho, mas não, mercúrio no sovaco, o mercúrio é o termómetro, né? E dá a imagem assim de um lado febril e enfermo. E aliás, essa parte da letra, ele dá aqui uma imagem de evolução, porque ele diz: eu vim com o brônquio na lamúria e mercúrio no meu sovaco, ou seja, tinha o brônquio fraco, o mercúrio no meu sovaco, andava sempre febril, era um puto num sofá com uma figa num pulso fraco, ou seja, ainda achava a minha escrita fraquinha, apesar de fazer figas na minha escrita, ainda achava ela fraquinha, punha a pressão na maçã e eu rimava sem pulmão, ainda não sabia respirar bem. E depois ele continua aqui uma espécie de evolução em que diz: a veia artesã na mão, não brasão no meu sangue, a veia artesã na mão. Ou seja, o trabalho é que me fez ir evoluindo e subi e só fazia cara de mau a um cara de pau que me via com uma cara de grau. Ou seja, eu só fazia cara de mau a esses sem vergonha, a esses caras de pau que me viam como uma cara de grau, que me viam como uma coisa para pisar, para poderem subir. Só a esse é que eu fazia cara de mau. Quando subi, isto aqui dá uma ideia aqui de um intermédio, e depois aqui sim um patamar superior ainda da evolução a seguir, em que ele diz: há barras na parede com o meu nome num parênteses, eu rimo que aparento e sinto que onde eu entro eu singro. Pronto, esta ideia aqui de evolução que eu não tinha explicado muito bem e acho que é um bocado clara,
Depois dizer aquela parte ali das barras na parede. Eu tinha dito que era pessoal que tinha barras dele na parede em casa, e também é verdade porque eu já vi, mas essencialmente tem a ver com grafites. Grafites com barras dele, com rimas dele na parede, e que depois tem o nome dele num parênteses. Claramente é por aí. Dizer aqui a última rima que eu também não tinha percebido e já me explicaram e eu concordo, que é: não há búzio que eu negocio o meu lombo, porque não há búzio, não há tipo um gajo musculado, aquela cena do búzio da musculação, que eu negocio o meu lombo porque tipo não entrego as minhas costas para guardar a ninguém, ou seja, não preciso de seguranças, não há búzio que eu negocio o meu lombo, porque o lombo as costas e o búzio o pessoal musculado, e eu não entrego as minhas costas a ninguém, a nenhum segurança para as guardar. Acho que é por aí. Fica aqui o vídeo complementar. Mais uma vez, obrigadão a todos. Estamos juntos. Sigam aí no YouTube Deus Paisana. Não digam a ninguém, digam a toda a gente, bem. Peace.